Fala, meus amigos, chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo para nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso. A gente vai trazer aqui para vocês as últimas notícias do Botafogo e também comentar um pouco mais sobre esse Media Day que rolou hoje. Na primeira edição a gente trouxe muito sobre as questões táticas, como o Botafogo se apresentou em campo ali nos treinamentos, e agora a gente vai ver aqui o feedback, o parecer aqui, algumas falas muito interessantes do Renato Paiva. Se respondeu até inclusive sobre a provocação dos argentinos, dizendo que o Botafogo é o time mais fraco dessa Libertadores, o brasileiro mais fraco da Libertadores, enfim. Os jogadores falando sobre o estilo de trabalho do Renato Paiva, coisas dos bastidores que são interessantes a gente ficar sabendo, ficar por dentro de como é o trabalho do novo treinador do Botafogo, além de outras notícias que a gente vai falar aqui para vocês depois da vinheta. Começo sempre agradecendo a todos vocês que nos acompanham diariamente aqui no GG. E, claro, principalmente nesse período, né, que não tem jogo do Botafogo, a gente gosta de falar sobre os jogos, gosta de falar sobre a atuação do Botafogo, mas vocês estão sempre aqui acompanhando com a gente, comentando e falando de Botafogo, que é aquilo que a gente mais ama fazer, né? E agradeço e já peço aquele like para você nos ajudar aqui ao nosso conteúdo diário. E, enfim, hoje rolou aquele Media Day, né? O Botafogo abriu o Espaço Lonier, o CT Lonier, para a imprensa, conhecer ali as estruturas do Botafogo, conhecer como funciona o novo Espaço Lonier. Até o Guilherme falou mais cedo, né? Eu lembro da gente indo lá alguns anos atrás, né? Ainda algumas coisas embrionárias ainda, a gente não podia filmar muito. Numa época ali do começo do trabalho do Luiz Castro, a gente acompanhou ainda alguns dias ali de treinamento, mas depois teve toda essa reestruturação lá com o novo núcleo de saúde e performance, e hoje foi aberto para a imprensa conhecer o espaço. E depois disso acompanhou o treinamento e teve logo após isso o feedback, né, ali a coletiva com os jogadores, inclusive com o Renato Paiva, que a gente vai trazer alguns pontos importantes aqui, principalmente falando sobre a intensidade de jogo, sobre o perfil do treinador na visão dos próprios jogadores, sobre o próprio Renato Paiva falando sobre algumas provocações dos argentinos, falaram sobre Super Mundial, falaram sobre posicionamento também. O Igor Jesus foi muito cobrado para que volte ali a sua característica fundamental de camisa 9, enfim. Vamos fazer um compilado aqui e ouvir algumas falas do que rolou hoje no Media Day do Botafogo. Dois pontos interessantes aqui que foram trazidos aí no caso pelo Arthur, foi sobre a evolução de trabalho. Ele destacou aqui muito sobre a evolução na compactação, que inclusive até no jogo treino contra o Cruzeiro, foram algumas reclamações que o time estava espaçado, mas isso também ficou muito notório, principalmente ali na final da Supercopa e na final da Recopa, né, nos jogos finais. Uma avaliação que o Paiva teve, que o time estava muito espaçado, e é esse trabalho que o Paiva vem fazendo de compactação que o Arthur trouxe aqui pra gente nessa fala. Vamos ver. O principal ponto que a gente evoluiu é a compactação, né? O Paiva mostrou o jogo bastante e a gente estava muito espaço, muito aberto, então a gente estava dando muito contra-ataque pro time do Racing, então ele cobrou bastante, a gente estava compacto um perto do outro, então acho que esse está sendo muito positivo pra gente ficar um time unido, time junto, viajar com a bola, então esse é um ponto bastante positivo. Isso a gente estava um pouco complicado porque é bastante formação, né? De um dia mais, como eu te falei, teve um mês aí pra gente, não, acho que uns 15, 20 dias já de treinamento, a gente está entendendo bastante já como que ele pede, um jogo de bastante movimentação, de bastante intensidade, de compactação, então a gente treinou bastante, acho que a gente está muito bem e vamos começar com a direita. Você vê que ele bate bem nessa tecla da compactação, né, que é realmente aquilo que o Renato Paiva vem insistindo para que o Botafogo consiga jogar de uma maneira mais próxima, que consiga ter uma dinâmica muito melhor do que aconteceu aí recentemente, principalmente na decisão da Recopa. Outro ponto abordado pelo Arthur foi a respeito do Super Mundial, né? A perspectiva deles em relação aos adversários do Botafogo nesse grupo, que é considerado um grupo bem difícil para o Botafogo no Super Mundial. Vamos ver o que o Arthur acha dessa situação. É bastante difícil, claro que eu acompanho, estou acompanhando a Champions League, mas acho que o nosso pensamento agora é no início do Campeonato Brasileiro, claro que a gente já tem que estar pensando nesse jogo também, mas agora o próximo jogo já é contra o Palmeiras, então o foco total é contra o Palmeiras, depois a gente vê com calma já os próximos confrontos. E a gente entra um pouco na questão do perfil do treinador, na percepção do Igor Jesus agora, principalmente sobre o estilo de jogo do Renato Paiva, que já é conhecido por um jogo ofensivo, e o Igor Jesus ressalta isso, né, por ser um cara bem agressivo ofensivamente e que tem cobrado ele muito sobre a questão de posicionamento. Ele quer o Igor Jesus camisa 9, ele quer o Igor Jesus aquele cara que marque gols, aquele cara que fique dentro da área. Vamos ouvir o Igor Jesus falando sobre essa situação. Eu acho que o Paiva é um cara muito agressivo em termos de jogo dele.
um cara onde verificou, onde nós estávamos dando muito espaço aos adversários e com pouco tempo de trabalho ele tem dado muito ênfase em relação a isso. Outro ponto de novo sobre a compactação. O próprio Arthur falou isso, o Igor Jesus agora reforça essa fala, né? Enfim, vamos continuar. E eu acho que ele é um cara que gosta de sair construindo desde trás e lá na frente a gente tem qualidade para achar o gol da melhor forma e fazer os gols que a gente precisa bastante. Eu acho que ele tem me cobrado. Eu acho que ele tem me cobrado bastante, né? Porque ele tem pedido para eu ficar mais dentro da área, porque eu estava saindo muito e isso causava dificuldade para fazer gol, porque centroavante tem que estar dentro da área, qualquer bola que rebate ele tem que estar preparado para fazer o gol. E pode ter certeza agora que eu vou ficar fixo dentro da área para que quando tiver as oportunidades ali poder marcar. É importante essa fala do Igor Jesus, porque o Igor Jesus ele tem uma característica que o próprio Tiquinho na época tinha também, que é um pivô muito, muito inteligente, muito interessante do Igor Jesus. Só que realmente esse pivô, quando ele se distancia muito da área, você acaba perdendo a sua outra característica, que é de ser um goleador, de ser o camisa 9 ali, de estar sempre pronto para poder marcar. Então você viu aí que já é uma das grandes cobranças do Renato Paiva também, outro ponto que é interessante a gente perceber, que é o Igor Jesus cumprindo sua função principal, que é ser o camisa 9, ser o goleador da equipe do Botafogo. Agora do ponto de vista do Alex Telles, né? Um jogador que estava aí nessa base do time campeão da Libertadores e do Brasileiro do ano passado, falando sobre como foi a implementação do estilo de jogo do Renato Paiva, aproveitando esse período aí de intertemporada, né? Período onde o Botafogo acabou tendo mais tempo para treinar e aí, consequentemente, o treinador chega já implementando sobre todo o seu estilo de jogo. Vamos ver o que falou o Alex Telles a respeito disso. Então, eu vejo pelo lado positivo, muito positivo, né? Ele vem com as ideias novas, obviamente, mas sempre mantendo uma base da característica do nosso time, né? Eu acho que o prazo limite com certeza seria a estreia do Brasileiro, né? Obviamente a gente quer melhorar, a gente tem uma margem muito alta ainda para crescimento. Tivemos aí praticamente 13 sessões de treino, hoje eu acho a 13ª sessão. Então, o Paiva corrigiu dizendo que foi a 14º treino hoje, né? Bom, a gente acredita que a gente tem muita margem para crescimento, mas a equipe já está com uma outra postura, já está com outra imagem e tenho certeza que na estreia do Brasileiro nós vamos estar muito preparados. Isso, e até pelo perfil do atleta, ele complementa dizendo ali que é um cara que parece muito o estilo até do Arthur Jorge, né? Ele não diz isso abertamente, mas a gente percebe porque rolou até um churrasco ali entre os jogadores, aquele momento de confraternização. O Renato Paiva é aquele cara que consegue se aproximar muito bem dos jogadores, mas o Alex Telles deixou bem claro, na hora da cobrança, ele é muito rígido, é um cara que cobra bastante. Na hora de ter a pausa, todo mundo pausa e descansa tranquilo. Mas na hora de descontrair também é um cara que vai descontrair, vai estar ali aberto a ser um cara mais próximo dos jogadores. Enfim, sabe separar muito bem os momentos, sabe ser muito profissional. Foi o termo que o Alex Telles também usou para definir o Renato Paiva. E isso realmente foi uma característica que a gente viu muito com o Arthur Jorge. Era um cara que sabia separar muito bem ali a hora de brincar, né, entre aspas, a hora de se descontrair, mas também a hora de falar sério, a hora de ser um pouco mais rígido, sempre mostrou ser muito profissional, pelo menos nesses quesitos. E aí a gente vai pro nosso capitão Marlon Freitas, que falou também sobre como receberam os novos atletas, né, que integraram o que ele chama, que vem chamando já desde o ano passado, da família Botafogo, né? Aliás, isso já vem desde 2023, essa maneira de lidar com quem tá chegando, com quem integra a equipe do Botafogo. O Marlon falando, a família tá unida e a família tá atrás do objetivo de sempre, que é se manter no topo, né? Se manter no topo e ir atrás dos objetivos da temporada. Vamos ouvir o capitão Marlon Freitas, do que ele abordou a respeito disso e também sobre a responsabilidade. Ele toca muito nesse ponto da responsabilidade de se manter no topo, da responsabilidade que eles mesmos buscaram. Porque ninguém entregou o título de bandeja, é uma coisa que ele repetiu muito, inclusive nessa coletiva. A gente vai ouvir. Isso é muito importante, os jogadores novos que chegaram também. Então, assim, a família continua forte, né? A família continua com essa ambição de vencer, né? De fazer história de novo. Sabemos da dificuldade, sabemos que é um ano muito longo, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Mundial também, no formato diferente. Então, assim, uma responsabilidade muito grande, mas eu, como sempre falo, essa responsabilidade ninguém deu para nós, a gente foi buscar com muito empenho, com muita dedicação, com muita humildade, né? E a gente quer que essa responsabilidade continue aqui dentro, esse ambiente vencedor. Como eu sempre falo, é difícil chegar, o mais difícil ainda é se manter. Eu acho que esse é o maior desafio do Botafogo esse ano, é se manter, né? Até uma faixa que a torcida colocou no jogo do Racing, né? Que eu guardei essa faixa, essa frase, que é o topo é o nosso lugar. Então é isso, é o nosso maior desafio, né? É esse, né? A gente tem que buscar sempre o topo. E aí a gente vai, claro, por a visão do Renato Paiva, né? A respeito
do treinamento do Botafogo. Ele foi perguntado ali sobre o que a gente já pode ver de aplicação daquilo que foi treinado para a partida contra o Novo Horizontino. E também depois ele respondeu a respeito da provocação entre aspas, né? Da maneira que os argentinos estão vendo a equipe do Botafogo no grupo da Libertadores, né? Todo mundo dizendo assim, o Botafogo é o mais fraco dos brasileiros. Renato Paiva falou sobre isso aí também. Vamos ver aqui a fala do nosso treinador. Trabalhamos, mas trabalhar em treino, obviamente nós queremos que o transfer do treino seja direto para o jogo. E já no jogo com o Cruzeiro nós tivemos coisas muito interessantes daquilo que nós trazemos. Agora também é importante perceber que nós não trazemos aqui uma mudança radical, nem um corte radical com o passado, nem com o que estava feito. Há muita coisa bem feita e por isso é que aquelas 2 taças aqui estão no clube. E nós aquilo que fizemos foi de facto perceber e entender o que estava bem feito e acrescentar coisas pontuais com as quais nós acreditamos que pode ser um plus no jogo da equipa. Portanto, aquilo que nós esperamos que aconteça é que se veja um Botafogo um bocadinho à imagem do que era já, daquela equipa campeã, e com algumas nuances diferentes, quer defensivas, quer ofensivas da nossa parte. Uma coisa é certa, eles estão a treinar extraordinariamente bem. Hoje fizemos o treino 14, parece muito, mas não é assim tanto, mas para a realidade brasileira é bastante, e nós estamos muito satisfeitos com aquilo que passámos, com aquilo que trabalhamos e com aquilo que já vimos no Cruzeiro. Adversário diferente, vamos ver como é que o adversário também encara o jogo, mas a nossa expectativa é sempre ir ao encontro, primeiro de ganhar. Eu disse aos jogadores, a primeira informação que eu passei aos jogadores é que para mim não há jogos amigáveis, ou amistosos, como se diz. Não é para andarmos todos à pancada, mas obviamente é para ganharmos. Todos os jogos e a cultura vencedora alimenta-se quando não há e mantém-se quando há, que é o caso, ganhando tudo o que seja possível. Desde os exercícios no treino aos jogos deste nível e deste género. Portanto, é aquilo que nós vamos tentar fazer e eu acredito que eles vão fazer no próximo sábado. É exatamente isso, né? Você realmente alimentar esse espírito vencedor do Botafogo, que é uma coisa que já está ali, já está impregnada, como ele falou. É um time que é o atual campeão da Libertadores e o atual campeão brasileiro. Então você precisa só alimentar sempre essa competitividade, seja no treino, seja no amistoso. Para ele não há situação onde não se busque sempre a vitória. Isso é importantíssimo, você tá passando o tempo todo para o seu elenco, né? E aí, claro, ele vai responder sobre a questão da análise dos argentinos que eu mencionei anteriormente. Vamos ver. Olha, primeiro, que bom que eles pensam assim. Fico super feliz que na Argentina se pense isso do Botafogo, porque aquilo que nós vamos fazer é mostrar precisamente o contrário. E estamos a trabalhar para mostrar precisamente o contrário. Não sou eu que vou considerar se isso é uma falta de respeito ou não. Eu respeito todos. Olho para o grupo como um grupo muito difícil, como olho para os outros grupos como grupos muito difíceis. Obviamente que há um escalonamento de equipas mais difíceis na teoria, mas, por exemplo, se fôssemos à teoria, o Boca Juniors estava na Libertadores e não estava o Alianza Lima. E aconteceu o contrário. Portanto, temos de ter todos muito cuidado, muito respeito e estar preparados para jogar contra todos da mesma forma. Não olhar a classificações, não olhar a nacionalidades, não olhar a escudos com quem vamos jogar. Se as pessoas pensam isso do Botafogo, é só um desafio para o Botafogo chegar lá e provar exatamente o contrário. Mas é um grupo difícil, obviamente poderia ser mais difícil, obviamente poderia ser mais fácil, mas quando tu olhas para uma competição como a Libertadores, vais encontrar facilidades aonde? É isso, achei muito bom. Eu queria ver a avaliação de vocês do que foi esse Media Day, não só da parte tática ali, de ver o Botafogo treinando, né, na prática ali, enfim, mas também o feedback depois. Para mim, essa coletiva eu achei muito importante. Deu para tirar bastante informação interessante, tanto do Renato Paiva, quanto dos jogadores, dos principais líderes do elenco ali, o próprio Alex Telles, Marlon Freitas, o Arthur também, que chegou agora, a percepção dele, muito importante a gente ver como é um jogador que chegou nesse período após os títulos. Enfim, acho que deu pra gente conseguir entender o que pode vir a ser esse Botafogo da temporada 2025, que a gente espera que seja um Botafogo que repita pelo menos o empenho de 2024, o empenho dentro de campo e essa vontade de vencer sempre, como a gente viu tão recentemente. Quero ver o feedback de vocês também aqui, os comentários de vocês a respeito desse Media Day. Tentei fazer um compilado aqui para ajudar a galera que não conseguiu assistir tudo, tentar entender, tentar ver aqui alguns pontos que eu considerei importantes trazer aqui para todos vocês, beleza? Deixa aquele like se puder, dá aquela moral pro canal Gigante Glorioso, que amanhã tem mais conteúdo aqui para vocês. Valeu, forte abraço, saudações alvinegras, fui.